algum alimento que esse sim seria um vilão para essa questão da alergia? Que seria um multiplicador? Seria Então, algo... os alimentos, assim, em termos de... Vilão não existe, né? Todo alimento bem feito, né? Um alimento feito, principalmente... Porque o que causa alergia? A proteína, né, do alimento. Mas aquele alimento, principalmente de origem animal, que tem autorização do Ministério da Agricultura e tudo mais, são alimentos seguros. Mas tem pacientes que, de certa forma, têm uma certa sensibilidade àquelas proteínas, e aquelas proteínas podem induzir processo alérgico. Mas, em termos estatísticos, é o Desculpa. leite, trigo... Então é só animal, Oi. só proteína animal? Não, outras proteínas também podem causar. Eu fez lembrar sobre o trigo. Geralmente o glúten Não, é outro já é negócio. outra história, É não outro tem a ver com negócio também. alergia. A gente tem 3 tipos de problemas com trigo, né? A intolerância não celíaca ao glúten, a intolerância ao glúten e a alergia ao trigo, tá bom? O que é intolerância não celíaca ao glúten? É o glúten que tem carboidrato, é o trigo, perdão, que tem carboidratos que é chamados FODMAPs, e esses carboidratos fermentam dentro do intestino do paciente, dão fermentação. Então, por exemplo, eu não consigo comer jaca. Se eu comer jaca, eu passo muito mal. Tem gente que ela já come bem jaca e muita gente come jaca sem nenhum problema. Alergia é muito específico, cada uma tem a Essa sua. daí eu nunca tinha ouvido falar. Eu não consigo. Se eu comer jaca, no dia seguinte eu estou muito mal. Eu adoro a E a jaca ja- dura. Tá bom. Então, a jaca, no meu caso, tem um carboidrato chamado FODMAP. E esse FODMAP, ele é utilizado... FODMAP, o nome. FODMAP. P mudo, né? Ele é utilizado como substrato de fermentação das bactérias intestinais. E a pessoa, então, fica empanzinada, com gases, pode ficar com náusea, vômitos. Isso pode acontecer ao trigo também. A intolerância não celíaca ao trigo, né? Você tem a intolerância ao glúten, que aí é uma doença de intolerância que causa uma reação imunológica inflamatória no intestino do paciente. Então, aquele paciente começa a produzir anticorpos e imunidade celular contra aquele glúten, aquela proteína do glúten. É raro isso, não é todo mundo que tem. A grande maioria das pessoas não tem essa situação, entendeu? Então, tem muita gente tirando o trigo, que é um alimento saudável, desnecessariamente. E você tem a alergia realmente já é mediada ao trigo, que é uma hipersensibilidade ao trigo, ou seja, o paciente desenvolve reações alérgicas graves, com urticária, angioedema e tudo mais. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, essas reações ao trigo estão aumentando estatisticamente, não só a trigo, mas a vários alimentos, incluindo o arroz. O arroz, por exemplo, há pouco tempo atrás, era um alimento que você fazia sem nenhum problema. Era um alimento praticamente que não causava alergia em ninguém, hoje já está causando. Mas por causa de quê? Por causa dos agrotóxicos. Os agrotóxicos eles estão aumentando a hiperreatividade imunológica nos pacientes, fazendo com que os pacientes fiquem mais hiperreativos e desenvolvam mais alergias a qualquer tipo de alimento, não é somente ao trigo, nem ao glúten, entende? A qualquer tipo de alimento. Então, assim, é um problema que a gente, de um lado, sabe que o agrotóxico é uma substância que precisa ser utilizada numa população de 8 bilhões de habitantes, porque para você alimentar tanta gente assim é muito difícil você produzir em grande quantidade, mas ao mesmo tempo está aumentando o índice e a porcentagem de pacientes com hipersensibilidade alimentar. Então precisa se encontrar um meio termo. Até o Herman, né, trabalha com essa questão de plantação e tudo mais, o Herman Ferreira, e ele tem uma plantação de bananas. E acredito, né, Herman, que a gente possa depois pensar na possibilidade até de fazer uma pesquisa. Né? Foi dito para a gente que aquela alergia a ácaro ou coisa nesse sentido, né? Talvez eu esteja falando de forma errada, peço desculpas. Ela pode ser regulada com vacina. A alimentar também é possível regular? Então, ou seja, tem cura ou se consegue conviver, ou melhor, consegue regular o ponto da pessoa poder voltar a adquirir aquele porque alimento? às vezes as coisas a gente tenta encaixar numa caixinha, né? E colocá-la assim, às vezes é difícil. Mas a alergia alimentar, por exemplo, ela tem 3 tipos principais também, né? Nós falamos dessa situação, mas vamos conversar sobre a alergia alimentar não mediada pela IgE e mediada pela IgE. A mediada pela IgE é aquela alergia alimentar que causa uma reação grave, que faz o paciente desenvolver reações graves. E a não mediada pela IgE pode causar reações graves, mas em boa parte das vezes ela não é fatal, né? Porque ela envolve só o trato gastrointestinal. Ela pode ser uma entidade de emergência médica, em alguns casos,
como na enterocolite induzida por proteína alimentar, que pode realmente levar o paciente a uma desidratação e uma perda de nutrientes aguda e até ao falecimento, principalmente crianças. Mas a grande maioria dos casos ela não costuma ser grave, assim, grave. Então, nesse caso da alergia alimentar que não é mediada pelo anticorpo IgE, o único tratamento realmente é você retirar o alimento, não tem o que fazer, entende? Pelo resto da vida. Pro resto da vida. Na mediada pelo anticorpo IgE, você tem que pesar se vale a pena você fazer a chamada dessensibilização. Porque ou você suspende totalmente o alimento do paciente, mas, por exemplo, nós tivemos um caso na praia de Copacabana de um turista paulista que só de cheirar o camarão sendo frito ele entrou em reação anafilática. E ele faleceu. Era até médico, se não me engano. Isso ali no Leme. Isso foi noticiado, né? Foi noticiado, ele faleceu por causa disso. Então, assim, e tem esses casos mais gravíssimos. Cheirar né, pimenta já aconteceu também, né? A pessoa cheirar pimenta. Cheirar pimenta, a capsaicina, né, que é a substância da pimenta que causa hipersensibilidade. Então, o que acontece? Nesses casos, aí tem a indicação da dessensibilização. Você dessensibilizar o paciente para o alimento. Mas o grande problema da dessensibilização é que aquele paciente vai precisar consumir aquele alimento o resto da vida. Então, por exemplo, se você tem alergia ao camarão, você tem que consumir aquele camarão pelo menos 4 vezes por semana, depois de dessensibilizado, depois da sua crise passar, entende? Então, precisa ver se realmente tem indicação. Se for uma alergia extremamente grave, então faz o processo de dessensibilização, que é feito em clínicas especializadas de alta complexidade. Infelizmente, o projeto Brasil Sem Alergia não faz isso. Nós somos uma clínica de baixa complexidade, mas precisa ser feito uma alta complexidade a nível de hospital, entende? Porque o paciente é feito a dessensibilização supervisionado e o paciente pode entrar em reação grave anafilática durante o procedimento da dessensibilização. Eu queria... Ou seja, não tira o risco, né? Não tira o risco. Mas depois de dessensibilizado, a chance de você ter a reação alérgica é quase zero, né? Mas aí você tem que consumir aquele alimento praticamente todo dia, pelo menos 4 vezes por semana, para você manter a tolerância, entende? Porque o que vai fazer com que você tenha a tolerância e não desenvolva mais a reação grave é você consumi-lo todos os dias. Para reprogramar teu organismo de uma certa forma. Então, você imagina um paciente que tem alergia a camarão, vai ter que todo dia comprar camarão. E é caro camarão, né? Eu tô contente.